do Eduardo Toni, né? A saída do diretor de marketing do São Paulo. Essa aí é... Ele pediu demissão ontem. Pediu? O Eduardo Toni ele fez uma reunião com o presidente Macis e ele colocou o cargo à disposição e o São Paulo falou ok, ele pediu demissão depois de uma suspeita do São Paulo de uma comissão elevada, né, segundo o São Paulo, não é a gente que está falando, é o São Paulo, de uma comissão elevada de um patrocínio que estava sendo negociado. E aí o São Paulo queria entender, né, e isso abriu um precedente político muito grande para uma pressão em cima do Macis pela demissão do Eduardo Toni. E o Eduardo Toni, que é da gestão Casares, está há 5 anos trabalhando no marketing, ele levanta a mão e fala, bom, beleza, então eu vou pedir demissão aqui. E o Toni justifica a sua saída como um ato político, né, uma pressão política que acabou ele tendo que sair. Então, assim, no pensamento do Toni, em 5 anos ele fez bastante pelo marketing, fechou vários contratos, foi o responsável por alguns patrocínios que o São Paulo teve. Morumbis, né? O próprio Morumbis, o Eduardo Toni trabalhou ativamente, com a New Balance também. A fornecedora de material esportivo, e ele entende que, cara, cumpriu ali o que tinha que cumprir, quando tem pressão política é melhor sair. Então o Eduardo Toni pediu demissão e o São Paulo aceitou aí a demissão e agora procura um outro profissional ali no mercado. E obviamente todos os contratos de patrocínios estão sendo revistos pela gestão do Macis. Mas assim, há uma guerra política muito grande, né? Inclusive o pedido do afastamento do Olten-Ares da presidência do Conselho Deliberativo está em processo. E isso politicamente é uma vitória para o Macis. É uma vitória política do presidente Arry Macis. Então, assim, o bastidor de São Paulo está pegando fogo. Saídas, afastamentos, pedidos e a política, enquanto ferve, Roger Machado segue no cargo como técnico de São Paulo, precisando vencer. É aquela coisa que a gente brinca aqui do freelancer. O cara está lá como um freela, e aí, se no final do dia ele fizer um trabalho ok, no dia seguinte ele volta. Tem mais aí. Enquanto isso, o campo precisa também de resultado para acalmar o bastidor. Eu só queria ler essa pergunta aqui para o Bruno. Ó. Na boa e sem clubismo, esses fatos do Hulk e Arboleda acontecem na Europa? Bom, acho que são casos diferentes. Primeiro do Hulk e do Arboleda, né? Do Arboleda é um abandono. Totalmente, sim. Bem diferente, não é, Bruno? E a pergunta é para você se isso acontece aí. Totalmente. Eu ia começar falando isso, né? Que a situação do Arboleda nem se compara com a situação do Hulk. E também não vou colocar a situação do Arboleda no mesmo pacote das situações que também acontecem aqui na Europa, mas mais parecidas com o caso do Hulk. Então não é uma coisa do futebol brasileiro ou do futebol sul-americano. Muitas vezes até envolvem jogadores sul-americanos na Europa, mas não é um caso, mas são casos que envolvem todos. Mais recentemente, o Gyökeres, aqui em Portugal, deixou de treinar, ficou fora do Sporting durante quase 2-3 semanas, foi multado de forma sucessiva, mas conseguiu a negociação para o Arsenal. Há uns anos, se a gente puxar um pouco a fita para trás, teve o Mahrez forçando para sair do Leicester e saiu. O Tevez querendo sair do City, forçando a saída, deixando de treinar e saiu. Todos eles foram multados, tá? O Gyökeres, o Mahrez, o Tevez, eu fui confirmar esses 2 últimos casos, todos eles foram multados, mas conseguiram sair. Mas todos eles envolviam uma negociação em andamento. O caso do Arboleda é abandono de trabalho e a gente nem tem ideia se a proposta que tem em cima da mesa de outro clube ou não. É totalmente distinto, mas casos de forçar saída acontecem em todo lado, não é um privilégio só do futebol brasileiro sul-americano. Preciso te contar se existe proposta por Ferreira, atacante de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo. Nas redes sociais a especulação é de que o Qatar SC do Qatar tem interesse em contratá-lo e estaria disposto a pagar na casa dos 8 milhões de euros. Esse valor equivale a mais ou menos 46 milhões de reais. Precisamos destacar que quando o São Paulo contratou o Ferreira, adquiriu apenas 35% dos direitos econômicos. De qualquer forma, um valor de quase 50 milhões de reais pelo Ferreira acabou causando barulho nas redes sociais entre torcedores do São Paulo. Muita gente entendendo que precisa vender, até porque o Ferreira tem conseguido jogar
em bom nível poucas vezes. Na atual temporada, por exemplo, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, os 3 gols numa mesma partida naquele jogo contra o Cruzeiro, vitória por 4-1. Desde que foi contratado, Ferreira convive com uma série de lesões musculares. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa sexta-feira, entrei em contato com o dirigente do São Paulo e perguntei: vocês foram procurados? Existe alguma negociação? Ferreira pode sair na metade do ano? E a resposta, abre aspas, não tem proposta nem sondagem por ele. Para completar o noticiário do São Paulo, contar que Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo nos últimos 5 anos, pediu demissão nessa quinta-feira. Em meio a todos os boatos e pressões que existiam por parte de conselheiros do Tricolor para ocupar o lugar do Toni, ele decidiu ir embora. A gota d'água foi a informação falsa de que havia um pagamento de comissão fora da realidade no contrato com a Unimed, que tem tudo para se tornar nova parceira do São Paulo. Cheguei a contar para vocês que os 10% que seriam pagos a uma intermediária no acordo da Unimed equivalem a um praxe, o valor padrão do São Paulo em todos os últimos anos. Não havia nada de irregular, mas conselheiros fizeram vazar a notícia de que a Unimed, de que esse contrato com a Unimed garantiria 4,5 milhões de reais para intermediária. Sim, 4,5 milhões de reais num contrato de 45 milhões de reais. Faltou explicar que esses 45 milhões de reais representavam 10% e aí sobrariam 4,5 milhões de reais de comissão. Para completar de vez, falar que ontem Aires de Abreu convocou reunião do Conselho Deliberativo para o dia 8 de maio. A pauta, o afastamento do próprio Outen Aires. Ele, como presidente do Conselho, precisou convocar essa votação. 171 votos serão suficientes para que o Outen caia. E aí estaria completa a limpeza, a faxina em relação a apoiadores de Júlio Casares. É isso aí então, nação São Paulina. Eu quero saber a sua opinião. O que você tem achado aí desses acontecimentos no São Paulo, né? Grandes mudanças aí, limpeza acontecendo de todo mundo que apoiou ou apoiava o Júlio Casares. São Paulo conseguiram fazer essa limpa aí, né? Super importante, né? Ter uma mudança geral no São Paulo, porque a torcida já não aguenta mais. É muito escândalo de problemas, né, que vem acontecendo no São Paulo, casos estrondosos, né, que tem deixado aí a torcida de cabelo em pé. Então precisamos aí que o São Paulo tenha mudanças realmente em todo o seu diretório, né, diretoria, tudo aí, para não acontecer mais essas coisas. O São Paulo, clube gigante desse, não pode ter esses acontecimentos. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like no vídeo. É super importante contar com você aqui no canal Eterno São Paulo. Valeu!